Meu nome é Ângelo Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu ensino você a pilotar a sua moto com segurança no trânsito do dia a dia para que você possa fazer aí os seus trajetos com muita tranquilidade, com muita segurança, não obstante o fato de você dirigir a sua moto ou pilotar a sua moto no trânsito carregado das cidades. Então, a ideia é sempre dessas lives de trazer um conteúdo bastante útil, né, um conteúdo que ele não é só teórico, mas ele é sobretudo de fácil aplicação e que você já pode sair daqui executando, se você quiser, tá bom? Você já pode executar amanhã, enfim, a hora que você pegar a sua moto, você já pode começar a executar aquilo que a gente vai conversar aqui e toda live técnica que eu faço, esse é o objetivo, né? Trazer um conteúdo que você possa sair usando de imediato, tá bom? Porque hoje eu vou passar para vocês 10 passos que são fundamentais para que você faça uma curva segura, tá? E uma curva segura, na minha concepção, ela se aproxima da perfeição, né? Então, assim, eu não gosto de chamar de curva perfeita, porque uma curva tem muitos fatores, mas eu gosto de tratar do termo usando seguro, não seguro, confortável, desconfortável, uma curva que seja eficiente e não eficiente, e eu não vou tratar sobre curva segura, porque envolve outras coisas, e no momento certo a gente vai falar, tá bom? Mas eu vou então tratar esta curva como uma curva, perdão, não vou tratar como curva perfeita, mas vou tratar como uma curva segura, né? E de novo, uma curva segura, tida como segura, chega muito próximo à perfeição, tá bom? Então, assim, o conteúdo de hoje é fundamental que você assista com calma, porque se você seguir esses 10 passos, e a gente tem bastante coisa para falar, eu garanto para você que você vai começar a executar suas curvas com bastante segurança. E como eu falei agora, quanto mais seguro, mais próximo da perfeição você estará, tá bom? Eu queria mostrar para vocês hoje o seguinte, olha só, vou adicionar a transmissão aqui, muito bem, tá aqui. Esse é o ouro que eu quero entregar para vocês hoje. Turma, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Em que consiste o checklist de uma curva perfeita? É uma curva segura, perfeita não, segura. É que na minha cabeça, de novo, quando ela entra com o conceito de seguro, ela se aproxima da perfeição, né? Em que consiste o checklist de uma curva segura, né? São 10 passos que vocês vão aprender agora aqui comigo, que, se utilizados, se colocados na sua devida proporção, com a sua devida, atenção, farão com que você tenha um desempenho muito superior, no quesito de segurança da curva, tá. E esses 10 passos, eles são memorizáveis, altamente memorizáveis, vocês vão conseguir lembrar de bastante coisa, né, mas se você memorizar parte deles, outras partes chegarão automaticamente, é fantástico esse negócio, tá bom? Então é o seguinte, checklist de uma curva segura, ele internacionalmente dividido em 11 passos, tá, e eu, através do método Moto, eu agrupei esses passos e até adicionei mais 2 passos aqui que são exclusivos do método, mas eu agrupei os passos em 4 grandes grupos, tá bom? E a gente vai falar grupo a grupo e dentro de cada grupo, a gente vai encontrar os passos, tá? Tem grupos que têm 2 passos, tem grupos que têm 4 passos, tem grupos que têm 5 passos, tem grupos que têm 1 passo. Então, e aí assim a gente vai, se localizando, tá bom? Então é importante que você siga comigo mentalmente esses passos, porque tem uma sequência lógica, né, então encaixar esses passos numa sequência lógica, e dentro de cada passo desse a gente vai destrinchar, um princípio, destrinchar um step, um passo, um subpasso, tá bom? Então, ó, o primeiro grande passo, o primeiro conjunto de passo, fundamental para tornar uma curva muito segura, é o passo que antecede a própria curva. Então, de novo, primeiro grupo, para uma curva segura, uma curva que se aproxima, da perfeição, é o grupo que antecede a execução da curva,
né? Oxa, como assim? Como assim o grupo que antecede a execução de curva, se a gente está falando de curva? Então, a execução de uma curva segura, ela tem o nascimento justamente antes dela mesma começar, né? Antes da curva começar, antes da curva ter o seu nascedouro, a cabeça da curva que a gente vai ver daqui a pouquinho, existem coisas que você deve fazer antes dessa curva iniciar, tá? Essas coisas são chamadas, esse grupo inicial é chamado de grupo um ou grupo de negociação. Então, eu acho que você já deve ter ouvido falar na expressão negociação de curva, né? Negociar a curva. O que poucos explicam, bem poucos, é que essa negociação ela antecede a execução da própria curva, né. Na negociação e olha, eu vou resumir para vocês, tá. Estes 10 passos, eles se destrincham em muitos outros conceitos. Eu vou atacar alguns conceitos aqui, não vai dar para a gente falar tudo, mas vocês vão sair com bastante coisa na mão, tá bom? O primeiro grupo, o grupo de negociação de curva, que a gente chama de negociação, porque é o grupo que vai exigir algumas ações antes do início da curva, né. Então, quando eu negocio uma curva, eu tomo algumas ações antes mesmo daquela curva começar a acontecer. Por que que a negociação é tão importante? Porque ela vai refletir diretamente, quando a curva começar, né. E vocês vão ver daqui a pouquinho, e os meus alunos já sabem disso, que quando a curva começa, já era. Quando a curva começa, muito pouca coisa você pode fazer, tá bom? Depois que ela começa, tomar ações no meio, durante a execução da curva, é sempre muito temerário. Você, precisa de muita técnica, você precisa de muito controle, e qualquer falha que você tiver pode levar a um acidente. É justamente no ponto onde a curva já está sendo executada que acontecem a maioria dos acidentes de curva, né. E essa execução mal feita ou essa execução, incompleta, ela tem a nascença, o nascedouro dela, nesse momento que a gente está chamando de grupo um ou o grupo chamado de negociação de curva, tá bom? O grupo um, lembrando, são 4 grupos, 4 grandes grupos, né. O grupo um ele contém 2 passos. Então vamos lá. Grupo um, o grupo da negociação de curva, ele contém 2 passos que são fundamentais. E o grupo um, revisando rapidamente, é o grupo que trata, da negociação, ou seja, do momento que antecede o início da curva. A curva ainda não começou. Eu olhei, eu vi que existe uma curva e agora eu começo a negociar essa curva, tá? Essa negociação exige algumas ações, e essas ações são os 2 subpassos de dentro do grupo um, tá. Estes subpassos estão, aqui, eu coloquei para vocês, que consiste na entrada controlada e no ajuste da aceleração e freio. Aí eu vou destrinchar um pouquinho de cada um. O grupo um, que esse grupo é chamado de negociação, representado o momento de representação desse grupo é esse momento que você está vendo aqui da seta vermelha, né. Você está vendo a setinha vermelha no nosso diagrama. Esse diagrama é um diagrama de análise internacional, tá. Ele é um diagrama de análise nesse estágio aqui, considerado um diagrama de análise de curva básica. Então olha, vocês vão conversar comigo agora em torno de 2 horas e eu vou chamar essa curva de básica. Então, olha só quanta coisa vocês vão ver de uma curva que é tida como básica, e vocês vão ver que aparentemente ela não é básica, né, mas acredite, esse diagrama é o estágio um de análise de curva e é considerado diagrama de análise de curva básico. Desse diagrama nasce um monte de subdiagramas, muito mais avançados, mas esse aqui a gente já consegue falar bastante coisa, né. Então olhando para esse diagrama você tem o estágio de grupo um, que é representado pela seta vermelha, que aí está escrito como entry, que é, o início da curva. A curva nem começou, tá? O pessoal gosta de chamar de entrada de curva. A entrada da curva, por incrível que pareça, não é a cabeça da curva. Então esse é um ponto que gera muita confusão, porque quando você pensa
em entrada de curva, você pensa naturalmente na curva já sendo executada. E agora eu preciso que você não faça isso, eu preciso que você apague isso, porque agora você vai entender que a entrada da curva é a parte que antecede a curva. Se você falar a parte reta, é a parte reta, é o início, é o acesso de curva, que aqui representaram um diagrama pela palavra entry e representada no conceito pelo grupo um, o grupo da negociação, tá. Neste passo de negociação, existem 2 subpassos que são fundamentais para a gente ter uma curva segura e, de novo, próxima da perfeição, tá bom? O primeiro subpasso é chamado de entrada controlada. Vamos falar um pouquinho sobre entrada controlada agora, nesse exato momento. Então, o primeiro subpasso do grupo um, chamado negociação de curva, é a entrada controlada. Que é entrada controlada? A entrada controlada é a entrada de aceleração controlada, né? Eu não vou eu não vou aprofundar, porque a gente já fez uma live de aceleração, tá lá no canal, você vai entender como é que você entra, como é que você usa uma aceleração um pouco mais controlada, mas sempre para curva, eu tenho que ter o primeiro passo muito na cabeça, que é uma entrada de aceleração extremamente controlada, né. Eu preciso que você coloque na cabeça o seguinte: lá vem uma curva, eu estou no trecho reto, identifiquei a curva, eu preciso já, de imediato, como primeiro passo dos 10 destrinchados nos subgrupos, mas o primeiro de todos é entrar de maneira controlada. E a primeira coisa para se entrar numa curva de forma controlada é controlar a aceleração. A gente usa essa expressão controlada porque ela diz respeito diretamente àquilo que mais determina a perda de controle de tudo na moto, de traçado, de tração, de tangente, de absolutamente tudo, especial de curva, que é a bendita da aceleração, tá? Quando eu falo isso, eu conecto você no segundo passo, tá, porque quando eu penso no primeiro passo como entrada controlada, esse passo me prepara mentalmente para falar o seguinte: "Opa, lá vem uma curva, tudo que eu vou fazer agora eu tenho que controlar", né. E a primeira coisa que eu faço é analisar a curva. E para ter tempo de analisar a curva, necessariamente eu preciso controlar a minha entrada. E o controle da entrada agora caminha para o passo número 2, que é o passo que vocês estão vendo aqui chamado de ajuste de aceleração barra freio. E agora, leia comigo, é exatamente isso que você está vendo, ajuste de aceleração barra freio. Qual o momento de se usar o freio na curva? Vou responder. O momento de se usar o freio na curva em vias normais, calma, a gente já destrincha também, é antes da curva, não é na curva, né. Então o passo de uma, o checklist de uma curva segura, ele exige no primeiro passo, que é a entrada controlada, e no segundo passo, que é ajustar a aceleração, portanto dar essa entrada controlada à vida, né, ajustar a aceleração, diminuir a aceleração, para que você faça algumas coisas, eu já vou falar, ele exige obrigatoriamente que você case esse conceito de observar a curva, saber que você terá que negociar a curva, saber que você, vai ter que tentar previamente calcular ângulo de tomada de curva, de tangenciamento, e para isso você precisa ter tempo, né. Então um dos maiores erros de uma curva é quando você entra muito forte nela e não dá tempo de ter reação. Para que você vença isso, você agora vai fazer o seguinte: você vai entrar de maneira controlada, saber que uma curva vem, saber que você precisa fazer todos os cálculos mentais, tangenciamento, inclinação, uma série de outras coisas, e para isso fazer o segundo passo, que é o que vocês estão vendo aqui, chamado ajuste de aceleração e freio, tá? Eu vou inverter, eu vou começar a falar do freio, do segundo passo. O freio, como eu estava falando, é o único momento numa curva que eu vou, estimular vocês a usarem o freio, fora da curva, né. Então quando eu falo para os meus alunos, e tem uma aula específica disso lá, eu falo: "Pessoal, na curva a gente não freia, na curva a gente não deve frear".
e tem um porquê de não frear na curva. Eu não vou entrar no detalhe, tem muito mais coisa, porque, de novo, eu não estou falando sobre como fazer uma curva, né? Já parto do pressuposto que você sabe fazer uma curva. Mas, enfim, na curva a gente não freia. E por que que o freio está aqui no checklist da curva segura? Porque o freio se usa antes da curva. O freio é elemento que compõe o grupo um subpasso 2, que quer dizer controle, entrada controlada mediante aceleração controlada e freio. Freio como agente de diminuição de velocidade, freio como agente, olha que legal, de maximização de tempo para que você possa enxergar a curva, fazer os cálculos todos que você tem que fazer e começar a tomar a curva com segurança, lembrando que eu estou no passo, no grupo um, que é chamado grupo de negociação de curva, tá bom? Então, no grupo um, negociação de curva, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, a gente tem que entrar de maneira controlada. Eu não vou entrar com tudo daquele jeito estabanado, porque vai dar ruim, tá? Então, a entrada controlada prescinde uma atitude mental de que uma curva está vindo e prescinde a conexão dessa atitude mental com o ajuste de aceleração e freio, né? O que que eu tenho que fazer? No entrada de curva, imediatamente, antes de começar a curva, durante a fase de negociação, eu tenho que desacelerar e aplicar, se necessário, o freio, né, para ajustar essa desaceleração, tá bom? Quando eu falo de entrada controlada, eu também faço menção à troca de marcha, né, conhecida como downshift. Eu faço menção na entrada controlada, porque na entrada controlada pede uma troca de marcha. E aí vem um erro grotesco, não é? Quando eu, de novo, não vou entrar em detalhe, mas vou pincelar rapidamente, tá bom? Por que que eu tenho que fazer a minha troca de marcha antes do começo da curva? Porque se eu resolver trocar a marcha durante a curva ou no meio dela, por um momento, por um momento, eu vou ter uma perda de controle e de tração em função da embreagem, eu vou ter que recolher a embreagem e fazer a troca de marcha. E eu ainda corro o risco de colocar a marcha errada e ter aquele efeito de, no meio de uma curva, sofrer aquele chicote em função da marcha errada, né? Você entrou na curva e troca a marcha e pum, dá aquela pancada. Essa pancada pode tirar o seu ângulo de ataque, a gente vai ver lá na frente, isso vai te prejudicar. Então, faz parte da entrada controlada trocar a marcha. Então, na parte plana, na parte reta, a parte que a curva ainda não começou, você deve trocar a marcha, fazer o downshift ou o upshift, colocar a marcha para cima ou para baixo, a depender do que você julgar como necessário para o cálculo de entrada naquela curva, ajuste a aceleração e freio, tá? E aí na aceleração, eu já dei uma dica na live de aceleração, vou reforçar aqui para vocês o que que eu faço, tá? Eu tenho por regra, toda vez que eu me deparo com uma curva de alta complexidade, ou uma curva que eu acho que vai demandar um pouco mais atenção, ou uma curva que supostamente não está controlada, ou uma curva que vai demandar mais técnica, eu diminuo a minha aceleração numa escala entre 10 a 20%. Tá? Se eu tiver numa pista, se eu tiver numa estrada cuja velocidade seja de 120 por hora, às vezes, a depender da complexidade da curva, eu reduzo 30% a menos a minha velocidade de entrada na curva, tá? Por quê? Para que eu faça a minha passagem de marcha, tenha o motor cheio e tenha ganho de subida de aceleração durante a curva, que é um passo que você vai ver daqui a pouquinho. Então eu preciso que na curva eu tenha aceleração. E para isso, para eu ter aceleração, eu prefiro entrar com menos aceleração e ganhar aceleração na etapa de curva chamada turn-in ou apex, que daqui a pouco a gente já vai ver, tá bom? Então, retomando e revisando rapidamente, né? Quando a gente fala de uma curva, um checklist de curva segura, isso exige pensamento de 4 grandes grupos. O primeiro grande grupo é o grupo chamado grupo da negociação de curva, que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Esse grupo de negociação de curva, ele prescinde a etapa 1
chamado subpasso 1, né, chamado de entrada controlada, e o subpasso 2, chamado de ajuste de aceleração barra freio. A entrada controlada nada mais é do que se deparar com o fato de uma curva, ter uma atitude mental de que uma curva está chegando e começar a tomar certas atitudes em função da curva, dentre elas, a mais importante, passar a marcha. Tem mais atitudes, tem mais coisas a se fazer na entrada controlada? Tem, já vou avisar que tem, tá? Não vou entrar no detalhe. Olha, a aula de curva eu estava calculando hoje à tarde, ela leva mais ou menos em torno de 4 a 5 horas de teoria. E o segundo passo do primeiro grande grupo, grupo de negociação, é o ajuste de aceleração e freio, que é o que vocês estão vendo aí agora. É isto. Vencida esta primeira etapa, vencido o primeiro grupo, representado aqui no slide, representado no slide pela setinha vermelha, de nome Entry. De novo, negociação é feita na parte reta, não é feita na curva, tá? A gente passa para o segundo grupo, tá bom? Indo agora para o grupo 2, de uma curva segura, é o, é o grupo que a gente chama de grupo de momento de ataque, não é? Não é o grupo de tomada. Olha só que louco, isso vocês não vão encontrar em canto nenhum. Eu não sei, eu fico dando ouro aqui, mas é nesse sentido mesmo, de tornar vocês bem seguros, né, na pilotagem da moto, tá bom? Então a gente tem o grupo 2, que é o grupo chamado de grupo de momento de ataque. E o grupo 2 está representado aqui agora nesse ícone com a seta vermelha, pela palavra turn in. A expressão turn in do grupo 2 é uma expressão de entrada, né, é um momento de entrada na curva, é um momento que a curva que você vai começar a fazer. Mas se você olhar bem, a curva ainda não aconteceu. Dá uma olhada aqui no diagrama, na estrela, na primeira estrela, tá? A curva ainda não aconteceu. Esse momento chamado turn-in é também chamado lá fora de setup point, né? Setup point é o momento onde algo vai acontecer, algo que vai é a transição de um momento anterior. O conceito de setup point para o motociclismo, técnico, viu, pessoal? Vocês não vão ouvir isso por aí. Eu garanto para vocês. Vocês não vão ouvir isso, vocês vão ouvir comigo, tá bom? Meus alunos estão aqui, sabem o que eu estou falando. Setup point no motociclismo quer dizer momento de transição entre a execução de um movimento e a entrada de um segundo movimento, tá? A gente tem aqui agora o momento de execução de um movimento retilíneo para a entrada de um movimento curvilíneo. E esse ponto de transição é chamado de setup point, que é essa estrela que vocês estão vendo aqui, representada pela seta vermelha, escrito turning. É o momento que você vai entrar na curva. A curva ainda não aconteceu. Ó que louco! Vocês estão vendo a mágica, a beleza de uma curva? É fantástico, porque para fazer uma curva segura, próxima da perfeição, você tem que entender de momentos que antecedem a execução da curva. E o grupo 1 e o grupo 2 são grupos que tratam de antes da curva começar. A curva não começou ainda. Ó que louco! Para entender, para fazer uma curva bem feita, eu preciso entender de como me comportar antes da curva começar. Olha que louco esse negócio. Então vamos lá, o grupo 2 trata de um momento antes da curva chamado momento de ataque, ou setup point, representado pela seta turn-in, tá bom? E também, como o grupo 1, ele tem 2 subpassos, o passo 3 e o passo 4. Olha, atenção para isso. Trave a aceleração. Tá? Neste momento onde eu vou começar a curva, onde eu já fiz as minhas prévias, né, no grupo 1, que é o grupo de negociação, que está lá algo falando sobre ajuste de aceleração, eu já tenho que ter calculado no grupo 1 a aceleração que é tida como necessária para começar a tomar aquela curva. E agora a beleza desse negócio é que o momento de ataque pede que você
trave essa aceleração. Eu não quero que você comece a curva aumentando o ritmo de aceleração. Eu quero que você entre na curva o mais estável possível. Eu quero que você entre na curva travando a aceleração. Então, de novo, eu não quero que você acelere, eu quero que você trave a aceleração. Essa travada de aceleração antes de começar a curva, mas já no ponto de modificação da parte reta para a parte curvilínea, ela tem que ser suave, né. Você não pode, não é lembra da live de aceleração? Não é interruptor, né, é uma aceleração que você começa e trava, suave. É uma aceleração que você começa gradativa e trava. É aquela aceleração já do grupo um, onde você previu um momento de aceleração necessário para aquela curva, e você travou ali, você fala: "Para aquela curva eu vou entrar com 20% a menos", você diminui e você ali suavemente trava, tá bom? Então o step 3 do segundo grupo, chamado momento de ataque, é: definida a sua aceleração, que veio lá do grupo um, eu preciso que você trave a aceleração, ou seja, eu não quero que você entre na curva acelerando. Vá comigo. De novo, não tem por aí isso aí. Preste atenção, porque, pessoal, travar a aceleração é fundamental para que durante a execução da curva você tenha espaço para ganhar nova aceleração. Por isso que eu não quero que você entre acelerando, eu quero que você faça o step um do grupo um, faça o step 2 do grupo um, e agora no step 3 eu quero que você trave a sua aceleração e entre na curva de forma controlada. Pelo amor de Deus, não entre acelerando, tá bom? O quarto step é: olhe a direção da curva, não é na direção da curva. Uma partícula de português faz razão de ser numa live de motociclismo total, total. Porque quando eu olho na curva, eu olho no interior da curva. Se eu dou para você um conteúdo onde eu digo: "Olhe na curva", eu vou forçar você a ter o hábito de olhar para dentro da curva, e eu não quero que você faça isso. Lembre-se, a gente está no grupo 2. O grupo 2 ainda não começou a curva. Chama-se momento de ataque. Eu vou começar a atacar a curva, tá bom? E tudo que eu não quero é que você olhe na curva. Tudo que eu não quero é que você, antes de começar a curva, olhe para dentro da curva. Eu não quero que você faça isso. Porque nesses grandes grupos, esses dois grupos, são os grupos de cálculo mental. São os grupos de cálculo de espaço, cálculo de tempo de reação, esses cálculos são feitos de maneira muito rápida. Mas para que o meu computador funcione bem, eu tenho que dar informação para ele. E essa informação não pode ser dada de forma errada. E quando eu olho na curva, neste momento, onde a curva não aconteceu ainda, eu tenho o quê? Vamos ver se alguém lembra aí. Eu tenho um afunilamento de campo visual. Eu abaixo o meu olhar. E isso é extremamente perigoso, mormente no assunto curva, porque representa diretamente uma possível perda de tangenciamento. Tá vendo como uma coisa encavala na outra? E olha que eu não estou entrando no detalhe, acredite, tá bom? Olhar a direção da curva. Então, antes de começar a curva, lembre-se, eu estou no grupo 2, que antecede a execução da curva, eu ainda estou no movimento retilíneo, nesse pontinho aí chamado turninho, setup, tá? E nesse momento, eu quero que você faça o seguinte, ó, você já veio lá de trás, se preparou, fez a passagem da marcha, diminuiu sua aceleração, travou ela suavemente, e agora eu quero que você levante a cabeça e esquadrinhe a curva como um todo. Eu quero que você olhe a direção da curva. Eu quero que você processe mentalmente: essa curva vai para a direita, ela é bem longa, essa curva vai para a esquerda, ela é bem fechada, essa curva é um cotovelo, meu Deus, que perigo. Eu quero que você processe essa informação. Tem a ver com fisiologia, ligada intimamente com sistema vestibular, que a gente vai falar no futuro, tá bom? Eu quero que você olhe a direção da curva. Ao olhar a direção da curva e não na curva, olhar a curva, você começa a processar cálculos, você diz para o cérebro o seguinte:
essa é uma curva de tangenciamento suave, ela vai exigir uma aceleração um pouco menor, uma aceleração maior, talvez eu consiga colocar uma quarta, quinta, terceira marcha aqui, e eu tenho que atacar a curva assim, assim, assado, com um ângulo tal, e a tangenciamento vai ser um tangenciamento mais estreito, mais esparramado, eu tenho que dar um ângulo de ataque um pouco melhor, eu tenho que dar ângulo de mergulho, conceitos muito avançados, que eu não estou nem, só estou passando rápido, eu tenho que entrar com ângulo de mergulho, com uma série de coisas, e isso tudo é derivado de um simples fator, que é olhar a direção da curva. Então, de novo, olhe a direção da curva, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer a curva. Então vamos lá, vou passar aqui o slide, vou revisitar os nossos, vou fazer aquela nossa velha revisão de um grupo para o outro, para que a gente não se perca. Antes de eu entrar no grupo 3, eu quero revisitar o conceito do grupo 1 e do grupo 2. Então vamos lá, acompanhe comigo. O grupo 1, chamado de é o grupo que antecede, é o grupo que você negocia a curva. O grupo 2 é o grupo que você vai começar a atacar a curva, tá bom? Tanto o grupo 1 como o grupo 2, a curva ainda não começou. Grupo 1, grupo 2, curva não começou, tá? No grupo 1 eu tenho 2 passos consistentes em controlar a minha entrada e ajustar a aceleração e freio. O grupo 2 eu tenho mais 2 passos consistentes em fazer com que eu trave essa aceleração de maneira suave e eu olhe a direção da curva, tá? Então já falamos do grupo 1, grupo 2 e agora eu estou no momento de entrada na curva. Agora eu vou entrar, agora a curva começou. Pronto, a curva começou. E aí, meus amigos, eu quero, antes de começar a falar desse montanhada que está aqui, e vai aparecer para vocês daqui a pouquinho, eu quero falar sobre aceleração. Vocês estão vendo aqui nos slides que em momento nenhum eu trato de aceleração quando a curva começa, né? Porque justamente eu não quero que você faça esse ganho de aceleração. Eu não quero que você flutue muito de aceleração quando a curva já começa. Eu não quero que você faça movimentos bruscos na curva. Eu não quero que você freie durante a curva. Eu não quero que você faça uma série de coisas, porque eu brinco com os meus alunos nas aulas, eu digo que curva é território sagrado, né, e quando ela começa, a gente não pode fazer mais nada. Eu brinco e eu falo: olha, toda curva tem alguma coisa enterrada aí e é território sagrado, você não pode brincar aí, senão ela vai te derrubar, tá bom? Então atente, primeira coisa que a gente tem que fazer no grupo 3, quando a curva começou. Deixa eu trocar o slide aqui para a turma do Instagram. Vamos nós. Não freie dentro da curva. Pronto, a gente já falou. Momento de frear na curva é quando você não está na curva. Tá lá no grupo. Que grupo que tá? Que a gente falou de freio? Grupo 1. É o grupo de negociação. O momento de frear na curva é no momento que antecede a curva. É um momento de preparação da entrada, da aceleração. Eu não quero que você freie por um simples motivo. Por um simples motivo. Toda curva demanda movimento curvilíneo. Todo movimento curvilíneo é advindo de movimento giroscópico. Todo movimento giroscópico gera inclinação da moto. Acompanhe meu pensamento físico. Aqui, moto é física e fisiologia, tá? Turma, se eu coloco um freio no meio da curva, fatalmente eu tenho efeito direto na aceleração. Se eu tenho efeito na aceleração, eu tenho efeito no movimento giroscópico. Se eu tenho efeito no movimento giroscópico, eu tenho efeito direto no ângulo de inclinação da moto. E se a moto inclina ou deixa de inclinar do jeito que eu preciso para aquela curva, eu tenho efeitos que não são muito bons. Um dos efeitos de uma frenagem durante a curva, no meio da curva, é a moto tornar a ficar reta. Então, toco no freio, uma das coisas que pode acontecer, tem outras coisas, eu estou falando uma, que normalmente acontece, tá? E não estou tratando sobre efeito de freio dianteiro e efeito de freio traseiro. Acredite, tem efeitos dentro de uma curva, o que cada um gera, a gente tem isso mapeado, eu não estou tratando, eu estou dando o normal. O normal, porque eu sei como vocês freiam, é que a moto passe a levantar um pouco mais. E se a moto levanta
vindo de um movimento curvilíneo, teoricamente já estável, você tende a perder a tangente da curva. Então, por isso que eu digo, não freie na curva, a não ser que seja, tá até errado aqui no slide, ó, só se for necessário. Só vou frear no meio de uma curva se for extremamente necessário. Quando? Quando eu me deparo com um veículo no meio da curva e eu tenho que frear, óbvio, senão eu vou bater no veículo. Quando eu tenho que diminuir drasticamente a minha ordem de marcha de movimento, a minha aceleração. Quando eu me deparo com um buraco que eu não tinha percebido, quando eu me deparo com uma sujidade que eu não tinha percebido, quando um animal cruza na frente de mim no meio da curva, quando eu tenho um movimento de veículo esquisito, um veículo que cruza na minha frente e aí eu tenho que frear. Então, assim, não é porque o professor, porque o Ângelo está falando aqui nessa live, não frear no meio da curva que eu vou parar de frear. Em absoluto, está aqui escrito, só se for necessário, tá bom? Então, dentro do grupo 3, o grupo que eu já comecei a curva, chamado tomada de curva. O grupo 3 é chamado de tomada de curva. Então, grupo 1, chamado de negociação. Grupo 2, ataque. Grupo 3, tomada de curva. Já comecei minha curva. O passo 1 é não frear dentro da curva, em função de que o freio mata o movimento curvilíneo, tende a colocar a moto um pouco mais menos inclinada, e quando isso acontece, eu mato o efeito giroscópico, e por tabela, eu perco o tangenciamento da curva, o que é extremamente perigoso, tá bom? Me acompanhe que hoje eu tô técnico, hoje a live é técnica, tá bom? Me acompanhe, se tiver dúvida, coloca aí e a gente responde, não tem problema, tá bom? Segundo passo do grupo 3. Então, grupo 3, grupo de tomada de curva, já está acontecendo a curva, e agora eu vou para o segundo passo do grupo 3. O segundo passo é usar o contra-esterço. Se você fala, olha, tá aqui como step necessário, esse passo aqui que é fundamental. Opa, peraí, deixa eu trocar aqui, perdão. Está aqui como passo necessário a usar o contexto, então eu preciso entender do contexto, porque eu tô compreendendo que sem isso eu não vou conseguir fazer a coisa. Não, em absoluto. Não, não, não é. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu explicar o que é contexto, eu vou te dar uma informação para vocês, 2 informações, tá bom? A primeira informação é que todos, todos, todos fazem contra-esterço. É humanamente impossível pilotar uma moto sem executar o contra-esterço. Então, nessa hora você fala assim: "Nossa, eu faço o contra-esterço? Eu não sei nem o que é isso". Você faz o contra-esterço, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o contra-esterço muitas vezes é tido como uma técnica milagrosa, uma técnica que resolve curva, e não é isso. Não é bem assim, cuidado, muito cuidado. O contra-esterço não é uma técnica milagrosa. O conterço não resolve 100% dos teus problemas de curva. Muito cuidado. Lá na frente você vai ver que o conterço gera algumas coisas, dentre elas, uma possível diminuição de tração. Então, assim, muito cuidado com esse pensamento de que o contra-esterço é a técnica definitiva para uma tomada de curva, porque não é, tá bom? Terceiro passo do terceiro grupo. Então, nós estamos no terceiro grupo, o terceiro grande grupo de um checklist de curva segura, portanto, quase próximo de uma curva de perfeição. O terceiro passo é use o ângulo de inclinação. Que ângulo de inclinação é esse que você está falando, meu querido? É o ângulo de inclinação da moto. É o ângulo de inclinação da moto. Quanto é esse ângulo? Você pode me explicar como é que eu chego no ângulo? Quanto eu devo angular? Eu devo angular pouco? Eu devo angular muito? Eu não vou te explicar agora, tá? A gente está fazendo um checklist de curva. Então faz parte do terceiro grupo, um grande grupo, chamado tomada de curva, que é o grupo que a gente está falando agora. O item usar o ângulo de inclinação da moto, tá? É fundamental usar ângulo de inclinação. Então, de novo, eu não vou explicar como faz uma curva. Eu vou te lembrar que uma curva pede inclinação. Mas cuidado, cuidado,
Porque o que mais se vende por aí, atenção, é que para executar uma curva, você necessariamente e obrigatoriamente deve inclinar a moto demais. Não é verdade também, assim como não é verdade que o contra-esterço é a técnica definitiva. Aliás, uma decorrência lógica do contra-esterço é justamente causar inclinação demais na moto. Então, ó, guarda essa informação, porque não é correto atribuir a uma curva 100% segura, portanto, próximo da perfeição, excesso de inclinação da moto. Quando eu coloco use ângulo de inclinação, eu não coloco use bastante inclinação. Eu coloco use ângulo e tem um ângulo certo, e tem uma tomada certa, e tem uma técnica certa para se chegar no ângulo correto, tá bom? A gente vai falar disso depois, lá para frente. Agora não. Agora a gente está fazendo um checklist mental. Quarto passo dentro do terceiro grupo. Então, terceiro grupo, grupo de tomada, a gente vai pro, na verdade, a gente vai pro sétimo passo no geral, tá bom? Deixa eu escolher aqui. Sétimo passo, na verdade, oitavo passo, não é sétimo, oitavo passo, que é aceleração constante. Agora a gente vai retomar o assunto aceleração dentro de uma curva. Olha que louco. Primeiro grande grupo, a gente tratou sobre a negociação prévia, a gente falou da aceleração lá. O segundo grande grupo de uma curva tida como segura, a gente fala, é o grupo de ataque, a gente fala de novo da aceleração, a gente trata ali de como acelerar, de ter uma aceleração suave, travar a aceleração, e a gente deu para você um mecanismo de trava de segurança, e de novo a aceleração aparece no terceiro grande grupo de tomada de curva, que é uma aceleração constante. Essa aceleração ela pode variar, mas o princípio para que haja uma curva segura é que a aceleração durante a curva seja constante. A gente está olhando dentro da setinha aqui, esse momento chamado apex, é o momento que a gente já está executando a curva, tá? E aí, pessoal, se eu falo isso, eu tenho que falar uma coisa também, eu tenho que relembrar para vocês da live de aceleração. Porque se eu trato de aceleração no primeiro grande grupo, no segundo grande grupo, no terceiro grande grupo e no quarto grande grupo ela vai estar lá também, portanto é obrigatório para a tomada de uma curva segura que exista aceleração. Nossa, que coisa óbvia, eu estou aqui assistindo isso para ouvir esse tipo de coisa. Então sabe por quê? Sabe por quê? Porque você faz isso, com certeza. Você entra na curva e por medo ou por temor, normal, você desacelera no meio da curva. É normal que você faça assim, ó. Eu vou fazer a sonoplastia aqui, tá bom? Uma curva para minha esquerda, tá invertido aqui, mas enfim, uma curva para cá. Então você vem acelerando, é normal que você tire a mão do acelerador. Muita, eu diria que a grande maioria faz isso, tem esse péssimo hábito de tirar a aceleração no meio da curva. Não faça isso. Por quê? Não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai ter uma live de curva mais detalhada, mas vou te falar que isto impacta diretamente nesse monte de coisa que a gente já falou aqui. Efeito giroscópio, ângulo de tomada, ângulo de tangente, ângulo de inclinação, preparação corporal, uma série de coisas. Não faça isso. Portanto, a aceleração faz parte do checklist da curva, que no meio da curva, enquanto ela está sendo executada, mentalmente eu me lembro que eu devo acelerar, eu devo continuar acelerando. Quanto? Isso já foi determinado no grupo 2, lá quando a gente falou no passo 4, quando a gente falou sobre travar o acelerador, né, quando a gente usou aquela técnica dos 10, 20% e às vezes até 30% a menos, tá bom? E, por último, aqui neste terceiro grande grupo, e olha, esse é o grupo mais importante, porque aqui a curva já está acontecendo. Eu já estou no meio do movimento curvilíneo, eu já estou no meio do meu ângulo eu já estou no movimento chamado tomada de curva, eu já estou executando toda a movimentação, eu já estou lá tomando, fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou traçando raio, de novo, não estou entrando em detalhes como ângulo de ataque, ângulo de tangenciamento, ângulo de raio, ângulo de mergulho. Eu não estou falando nada disso. Tem muito mais.
Ah, tem muito mais coisa para vocês. Olha, nas minhas formações lá fora, então quem está entrando aqui que não me conhece ainda, eu tenho alguns títulos, é bom que vocês depois saibam quem eu sou. Eu não poupo isso, eu gosto de me apresentar para que vocês saibam que este instrutor que fala para vocês aqui investiu tempo e dinheiro em formação de altíssimo nível, né, inclusive formação de instrução policial fora, nos Estados Unidos, oficial, coisa que pouquíssimos no Brasil têm, especialmente da universidade que eu me formei, nenhum tem. Quando se fala em curva lá fora, se fala numa aula de 4, 5, 6 horas, com muitos aspectos, muitos aspectos. Então eu estou aqui traçando um aspecto, no meio de uma aula de curva, que é chamado de checklist da curva segura, tá bom? E o próximo aspecto, para fechar esse grupo 3, que é um terceiro grande grupo, é o deslocamento visual para fora da curva. Então vamos voltar um pouquinho? Vamos lá dar um step back? Eu vou voltar aqui para o pessoal, até para eu poder lembrar. Então, no grupo 2, chamado grupo de ataque, a curva não aconteceu ainda, ela não começou. A gente tem um movimento retilíneo, tá? No grupo 2, eu peço para que você olhe a direção da curva. Eu peço para que você olhe previamente a curva, para que você possa fazer os cálculos que você. Agora no grupo 3, nesse step, no step 9, eu falo sobre deslocamento visual para fora da curva, porque eu já estou dentro da curva. Eu já estou no local da setinha vermelha chamado Apex, e agora eu preciso fazer você se deslocar e sair da curva. E para que isso aconteça, eu preciso que você agora levante a sua cabeça e olhe exatamente para fora da curva. Eu não quero mais que você olhe para ângulos de tangente, porque neste momento que a gente está falando aqui, os ângulos de tangente já foram determinados e tomados. Pouco importa o que virá à frente, porque o movimento já está executado. E agora, para facilitar e maximizar a segurança, eu preciso que você não pense mais em ângulo de tangenciamento. Eu preciso que você levante a cabeça e olhe exatamente para fora, para o ponto mais longe da curva, preferencialmente para a próxima reta. Então, olha que louco, no checklist da curva, no terceiro grupo, o grupo de tomada, que é tido como grupo de fundamental importância, tal, quiçá o grupo mais importante de uma curva, no passo 9, a gente está falando do deslocamento visual, onde necessariamente eu tenho que levantar a cabeça e olhar para fora da curva, e não mais para os ângulos de tangente da minha curva. E eu não falei de tangenciamento de curva. De novo, eu não estou ensinando você a fazer uma curva, essa live não é para isso, tá? Eu já parto do pressuposto que você tem um pouco desse assunto. Eu estou dizendo que agora você não pode se preocupar mais com o tangenciamento. Já foi, já está determinado o tangenciamento da curva. Agora eu preciso que você olhe para sua frente, imediatamente para sua frente, e vença a curva, né? Passado esse grupo 3, com esses momentos que a gente vai revisar agora, então vamos lá. Grupo 3, grupo de tomada de curva, tá? Não freie dentro da curva, só freie se for necessário, obviamente. Use o contra-esterço do jeito certo. Não pense que o contra-esterço é milagroso ou é a última técnica, a técnica mais. Não é, mas ele é necessário. E aí ele passa a ser. Professor, você falou que todo mundo usa sem querer. Então, mas olha que legal, você vai aprender lá na frente que você consegue aplicar o contra-esterço do jeito certo de forma intencional. É outra coisa, tá bom? Tem uma aceleração constante para que a gente tenha lá uma, uma força uma resultante de equilíbrio, que mantenha a tua tração alta, que te mantenha em movimento curvilíneo, que determine que o tangenciamento que você escolheu vai ser executado, e desloque o seu olhar para fora da curva, tá bom? Grupo 4. O grupo 4, então, revisando, nós temos 4 grandes grupos que determinam aquilo que é considerado uma curva segura. Eu não estou falando de curva perfeita, mas uma curva segura tende a se aproximar da perfeição.
4 grandes grupos determinam isso, né. Primeiro grupo, o grupo de negociação, segundo grupo, o grupo de ataque, terceiro grupo, o grupo de tomada, e o quarto grupo, o grupo de saída, né. Então é o grupo de saída, é considerado um grupo menos importante, olha que legal, grupo menos importante é o grupo de saída da curva? É, porque se você atentar e fizer os passos, que são necessários no grupo um, no grupo 2, no grupo 3, no grupo 4 a saída vai ser automática, a gente não vai ter problema com saída, tá bom? O grupo 4 é o grupo tido como menos importante, porque ele é um grupo automatizado, né, passado as etapas do grupo um, 2 e 3, o grupo 4 acontece, de maneira quase que automática. E aí, vamos usar as etapas do grupo 4. Vou colocar aqui para o pessoal do Insta e para o pessoal do Facebook. Aumento suave de aceleração, e aí tem uma coisa que está embaixo, que é desfazer ângulo de ataque. Olha, eu não me pergunte o que é isso agora, eu não vou falar sobre ângulo de tangente, ângulo de ataque, ângulo de mergulho, não vou falar de nada disso, isso é bem avançado, tá bom? Não se preocupe, vocês já fazem isso, relaxe, não tem problema. Mas eu vou falar daquilo que a gente tem que fazer para desfazer esse ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque, rapidamente, ele foi assumido lá atrás, nos grupos um e 2, ele nasceu no grupo 3, ele foi assumido no grupo um e 2, onde eu visualizei e tudo mais, calculei. No grupo 3 ele nasceu e ele foi executado por um bom tempo, né. E chega uma hora, especialmente no grupo 4, onde eu tenho que sair, que eu tenho que desfazer esse ângulo, porque esse ângulo, ele gera um monte de efeito. Um dos efeitos do ângulo de ataque é a inclinação da moto. E convenhamos, se na saída, no quarto grande grupo, a moto continuar inclinada, você vai passar reto. Esse é um dos medos do motociclista durante a saída, tá bom? Como é que eu quebro essa inclinação? Como é que eu quebro esse ângulo de ataque? Uma das técnicas é aumentar a aceleração. Assim como no freio, você tem um efeito de perda de tangenciamento com um movimento de subida da moto, no aumento da aceleração você também tem um desses efeitos é quebrar esse ângulo de inclinação que a moto assumiu quando foi feito o ângulo de ataque da curva. Lembra que eu falei para você guardar na manga a aceleração? Lembra que eu falei para você deixar entrar com 20, 10, 20% a menos? É para isso, para que você possa, durante o ápex da curva, executar a curva, conferir um pouco mais de aceleração se for necessário. E, na saída, aumentar suavemente com mais um pouquinho de percentual para fazer a moto quebrar esse padrão de ângulo e tender a ajustar a saída do jeito certo. Técnico, pessoal, técnico. Tem eu, essas conexões de ponto vão fechar quando a gente falar essencialmente da curva. A gente não está falando de curva aqui, mas eu quero dar um cheiro para vocês entenderem o quanto esse assunto de curva é técnico, tá bom? Então, grupo 4, o grupo de saída, exige um aumento de aceleração suave para que haja uma quebra desse ângulo de tomada, para que haja um desfazimento natural e suave desse ângulo de tomada e, revisando mais uma vez, para que isso aconteça, a aceleração tem que ser suave. E eu guardei essa aceleração quando eu fiz o meu na minha tomada de curva. Eu fiz aquele ajuste no passo 2, onde eu travei a minha aceleração, e na tomada eu mantive a minha aceleração, suave, tá bom? Viu quanta coisa de curva? Tem muita coisa de curva pra gente falar, muita coisa de curva. E aí, o decurso natural, quando você faz a execução perfeita de uma curva, é sair da curva, né. Então, sair da curva, olha que legal, sair da curva não deve ser a meta. Porra, como assim? Agora travou tudo. Para que esse cara tá louco, volta tudo.
Sabe por que não devo pensar nisso? Porque quando eu penso em sair da curva, eu coloco a minha atenção onde? Na curva. Eu coloco o meu campo visual de olhar para dentro da curva. Eu tendo a olhar para dentro da curva, eu tendo a tentar esquadrinhar tangentes da curva. Eu não quero isso. Eu quero forçar a saída. E para forçar a saída, para criar os micromovimentos corporais, para ativar o sistema vestibular, eu preciso olhar para fora da curva. Está no passo 3. Passo de saída da curva é o menos importante. Porque se eu penso o tempo todo em entrar na curva e já penso em sair da curva, é porque eu estou colocando a minha atenção da maneira errada e contemplando a curva como um todo da forma errada, né. A saída da curva é um decurso natural da boa aplicação dos 10 passos que antecedem essa saída natural, que estão contidos nos 4 grandes grupos que a gente tratou agora, para a gente começar a analisar uma curva. E aí, eu chamo a atenção para vocês para o nome desses slides, né. Checklist da curva segura. Deixa eu voltar para a turma aqui, escolher um ativo aqui do pessoal, ó, checklist da curva segura, tomada de curva básica, básica. Eu estou há 1h30 falando para vocês de 10 passos contidos em 4 momentos específicos que tornam a curva extremamente técnica, bem feita e segura, e eu estou chamando isso de técnica básica. E é, e é. Tem muito mais coisa de curva. Tem muito mais coisa que vocês não podem imaginar. Algumas vocês fazem, outras vocês deixam de fazer. Tem muito mais coisa para a gente conversar, tá bom? Mas com esse checklist, tido como curva básica, tá bom? Eu vou me safar? Vai. Você vai fazer uma curva, checklist da curva segura, que é o que eu quero que você faça. Eu quero que você faça uma curva segura, para que você possa completar o seu trajeto de forma segura, né, para que você possa vencer o risco do dia a dia e para que você possa chegar vivo em casa. Então, assim, quando eu falo aqui, eu falo que o arroz com feijão é o ideal e que feito é melhor que o perfeito. Então a gente no motociclismo, a gente nunca busca a perfeição. A gente busca fazer as técnicas que são propostas, porque buscar a perfeição é exigir que você aplique 100% dessas variáveis. E essas variáveis são, pelo próprio nome, variáveis. Elas dependem de muito mais coisa, tá bom? Turma, vejo vocês terça-feira que vem. Obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Eu vou